Romanos capítulo 5, versículo 11. Eu estava sentada ali e Deus me mostrou uma pessoa lá fora e falou: filha, ele está ouvindo. Eu estava louvando, aliás, aqui, e falou: filha, ele está ouvindo. E depois eu estava sentada ali e Deus mostrou outra pessoa e falou: filha, ele está ouvindo. E o Fabiano veio falar justamente sobre o pastor não querer pregar para duas pessoas, né? E eu nunca tive, para a glória de Deus, eu nunca tive problema com isso. Até falei isso hoje de manhã com uma Stephanie, que para mim, se eu estiver dentro da padaria conversando com uma pessoa sobre Deus e ela me fizer uma pergunta, para mim eu estou pregando, né? Mas tem gente que é só para a multidão. E só para confirmar, Fabiana, essa palavra aí também que você trouxe, ficou, o culto lá foi desde 2010, então foram 10 anos, né? Parou agora em 2020. Aí as pessoas agora estão batendo no portão perguntando: ué, acabou o culto? Porque ficavam sentadas na praça ouvindo a palavra, né? Agora está mais difícil, agora vai ter que vir andar até aqui. Agora não está muito molezinho. Não, e eu me sentia triste, porque muitas vezes fizemos culto só João e eu. Então imagina agora, só para confirmar a palavra que Deus te deu, tá entendendo? Os outros batendo e perguntando pelo culto. Não tem mais culto? Acabou o culto? Porque ficavam sentados na praça ouvindo. E uma vez eu até falei para o meu irmão Silvio, eu falei: Silvio, ele pregava, não gostava de usar o microfone. Eu falei: Silvio, usa o microfone logo no início, porque Deus me mostra pessoas lá fora que estão ouvindo a palavra. Porque ele não queria usar o microfone. Eu falei: Silvio, usa, porque Deus está me mostrando. Aí depois o pessoal começou a bater no portão confirmando, para você ver como é que é as coisas, né? Eu poderia ficar falando horas agora sobre como é importante a gente estar louvando sozinho às vezes. Lembrei de outra coisa assim, só porque foi forte essa tua palavra aí, porque eu estava ali falando com Deus, tu entrou no assunto. Como é que tu se mete no assunto dos outros, Fabiano? Estou falando com Deus, tu se mete assim. Que uma vez lá lavando o quintal, eu botei o corinho, botei baixinho, né? E lavando lá o quintal, missionária, que o culto era lá, para arrumar para o culto. Aí bateram no portão e começou a gritar: pastor, pastor, quero uma oração. Aí eu botei para dentro, era um homossexual, e foi batalha, hein? Manifestou uma legião brabíssima. E ele falou algo interessante. Ele falou assim: eu ouvi o louvor, estava baixinho, né? Porque os vizinhos lá reclamavam muito do som. Então, como já ia ter, né, no culto, aumentar, então deixei baixinho. Mas ele ouviu e ele pediu uma oração e manifestou lá demônio. Ficamos lá orando. Infelizmente, né, as pessoas vêm até a igreja para expulsar os seus demônios, mas não querem Jesus, né? E uma pessoa que não tem o revestimento de Jesus é até pior, que os demônios vão embora. Porque imagina quanto é 7 vezes uma legião, né, o estado que essa pessoa fica, né? E a missionária também, né? Hoje eu fui inventar de fazer faxina lá em casa. Eu falei: vou sair de 6h30 para limpar a igreja, que aqui fica bem sujinho, aqui fica pó puro, por isso que minha garganta estava fechando. Só quando eu olhei já era 15 para as 7, Levi, vim igual um jato. Falei: não, por mais que eu esteja enrolada, tem que botar um louvorzinho. Aí ela chegou, viu o louvor, né? Imagina se eu não boto o louvorzinho. Ela ia ver só limpando. Então, apagou. Nosso pastor chegou, ó. Veio correndo, ó. Traduzir. Nosso pastor veio correndo aí, ó. Pastor João, vão na outra Santa Ceia para estar servindo a Santa Ceia. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 11, só para completar, lembrando que o terceiro domingo foi destinado, a Gisele já está rindo, ao culto jovem. E a
Gisele está na liderança dessa brincadeira, né? Gisela está na liderança. Por que, Fabiano, você botou das gêmeas? Gabriele, Fabiane. Aí tu me atrapalha e bota Gisela. Ela briga comigo. Não, estou lembrando porque eu esqueço das coisas e ela está na direção e ela vai ficar à vontade para chamar o pregador. Amém? Então você pode avisar ele antecipadamente, se for, entendeu? Porque ele tem mania de fugir, entendeu? Aí outra coisa antes que eu me esqueça, minha tia Maria, que hoje veio nos visitar, missionária Elaine também, que veio nos visitar, eu dei um papelzinho para vocês, a Eliane, tá vendo aí? Atrapalha. E o nome da irmã dela é o quê? Eliana. Elaine? Olha só. Esse papel que está com vocês, tia, depois a senhora pede alguém para preencher, tá assim. A campanha, eu estava orando de madrugada, Deus me deu a campanha. Por esta causa, eu me ponho de joelho, está em Efésios 3,14. E eu fiz um papel, vocês vão reparar que a data do ano que vem está meio erradinha, o mês. Eu botei mês 12, mas a data está certinha, né? Mesmo que vocês não possam vir para a campanha, às quinta-feira nós vamos estar orando. Então o que vocês fazem dentro da casa de vocês? Vocês dobrem o joelho e orem em cima desse papel. No final da campanha vocês tragam, porque a gente vai estar levando para o monte. Amém? Mesmo que não consiga vir às quinta-feira, vocês trazem o papel, nós vamos estar levando. Aí lá no papel está escrito assim, eu, pontinho, pontinho. Aí você bota o seu nome. Né? Vamos supor, Eliane, eu, Maria, aí tá, por esta causa me ponho de joelho, aí escreve a causa, né? Aí bota lá o que você quer pro joelho, aí tá completando, perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aí vai anotando, se conseguir vir aqui, anota o dia que conseguiu, não conseguiu lá, mas no final traga para mim, porque nós vamos estar orando, eu, pastor João, os diáconos, os missionários, vamos estar levando no monte, amém? Romanos capítulo 5, versículo 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Capítulo 6. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados justamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Já está acabando, vocês vão me entender. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Eu tinha muita dificuldade em entender essa passagem. E ontem de madrugada eu acordei, ia dar 2 horas, eu acho, e fui embora até 4 e pouca da manhã orando, perdi o sono. E Deus veio me falando aqui tremendamente sobre essa passagem. Muitas pessoas, elas não dão valor, Fabiana, ao batismo nas águas. A igreja está cheia de pessoas que estão deixando para amanhã o batismo nas águas. E o Espírito Santo de madrugada, ele veio me falando da importância de um ato, seu Roberto, que parece simbólico. Porque aqui Deus está falando que por causa de um que pecou, todos nós nos tornamos pecadores. Nós tivemos problema, João Levi, lá no Ministério Oliveira, que é a igreja do meu filho. Agora não é nem mais Ministério Oliveira, né, que fez fusão, tem outro nome, mas é Ministério Oliveira lá dentro da Vila Aliança. Nós tivemos problema, porque pregadores subiram no altar e falou: olha, eu era ex-traficante, alguém pregou para mim e hoje eu sou um servo do Senhor. Mas foi uma época de tanto testemunho que parecia que a gente estava combinando. Vai lá e dá testemunho? Porque as pessoas começavam a pregar e davam testemunho do que Deus fez. E algumas pessoas, não todas, não estavam compreendendo que quando nós damos testemunho do que Deus fez, não é que não estamos felizes quando nós estávamos no pecado, mas é que estamos felizes que Deus foi lá com a sua graça e nos resgatou. Só dá testemunho do que Deus fez, Gisela, quem é grato. E nós, pastor João, eu, bispo Júnior, nós fomos cercados por algumas pessoas que falaram: pastora, para que falar em cima do altar que era usuário de drogas? As pessoas chegaram a me falar, não sei se falaram para o João ou para o outro, porque já estava até sufocando isso, a dizer que eles não tinham pecados. E teve uma vez que eu falei: irmã, então você está chamando Jesus de mentiroso, e que é pior pecado do que chamar Jesus de mentiroso, porque lá em João fala que não há um justo sequer, ou seja, não há um que não tenha pecado. Parecia até que nós estávamos combinando. A pessoa começava a pregar, acho que mais de um mês. Pensa, com terça, quinta, domingo, pregadores vindo de fora, que lá vem muitos pregadores de fora. Começava a pregar e daqui a pouco falava: olha, eu era prostituta e alguém passou e falou de Jesus para mim, e hoje eu sou serva do Deus Altíssimo. Em vez da pessoa ficar feliz que alguém fazendo a obra ganhou uma alma para o reino, estava incomodada com testemunho. Só dá testemunho do que Deus fez quem é grato. Só dá testemunho quem é grato. E aqui Deus está falando, por causa de um que pecou, Adão. Aqui em Romanos já está falando que todos nos tornamos pecadores. Aqui em Romanos, Deus está falando que a lei não veio, Fabiano, para que nós fôssemos mortos, como Paulo fala. Quando ele se depara com a lei, ele pensou que fosse para a morte.
E o Espírito Santo convenceu ele que não, era justamente para gerar vida. A lei, ela foi criada para que soubéssemos e conhecêssemos a essência do pecado. E quem é a essência do pecado, senão Satanás? Adão e Eva, eles andavam no jardim e eles conheciam o bem. Quem era o bem? Deus. Eles não conheciam o mal. Mas isso não significa que o mal não existia. O mal existia. O mal estava rodeando. O mal estava no jardim do Éden, João Levi, tentando tragar a família de Adão e Eva, como tem estado hoje, rodeando a nossa casa, rodeando a nossa rua, rodeando o nosso emprego, para tragar a nossa família, para destruir a nossa felicidade, para acabar com a nossa alegria, para acabar com a comunhão que nós temos com Deus. O mal estava lá, só que Adão e Eva não conheciam. Eles conheciam o bem, mas o mal existia. Ao pecar, eles passaram a conhecer o mal. É isso que o Romanos está falando. Que a lei, ela não foi criada por Deus para nos condenar e nos lançar no inferno. Primeiro que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, não para nós. A lei, ela foi criada para que conhecêssemos quem é a essência do mal, qual é as armas do inimigo, e para que justamente nos afastássemos desse mal. Se Eva tivesse, muita gente pega pesado em Eva, porque havia um mandamento, fato, tinha que ser obedecido, fato. Mas Eva não sabia com quem ela estava falando, porque Eva não conhecia o mal. Agora nós não somos mais inocentes, não podemos mais ficar batendo em Adão, batendo em Eva, porque agora a gente sabe que Satanás está aí fora, está rodeando, está querendo nos estragar. Eva não conhecia o mal, mas nós conhecemos. Então nada de bater em Eva, nada de bater em Adão, porque não somos inocentes. A lei foi criada para que soubéssemos o que é pecado, justamente para que fosse gerar vida. E aí Deus vem e fala: por causa de um, o pecado entrou no mundo, tornamos-nos pecadores. Aí vem Jesus, morre na cruz, estamos cobertos pela graça. Olha o que Jesus está falando aqui em Romanos, Fabiano, que nós somos pecadores, nós vamos vacilar, não tem jeito. A gente vai se esforçar pra caramba, João Levi, mas de vez em quando a nossa carne vai gritar, vai vir pensamentos que não era para estar aqui, vai vir desejos no nosso coração, seu João Levi, que não era para estar lá. E aí que a gente está lutando contra nós mesmos e não estamos vencendo. Aí Jesus fala: eu sou a graça, eu estou sobre a tua vida. Quanto mais você luta contra o pecado, mais superabunda a graça. Mas eu sou na tua vida, é isso que Jesus está falando. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não tem mais autoridade, não tem mais legalidade contra a nossa vida. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Por causa de um, nos tornamos pecadores, e por causa de um, Jesus Cristo. Me perdoe os adoradores de Maria, mas Maria não morreu na cruz. De José, José não morreu na cruz. De João, não morreu na cruz. São irmãos nossos, mas só Ele é Deus. Só Ele não foi criado. Só Ele, nós somos criação. A criação não pode ser Deus. A criação não pode trazer salvação. Nós podemos orar um pelos outros, mas não trazer a salvação. Nós podemos falar da salvação, mas a salvação é o nome de Jesus Cristo, o inocente que morreu na cruz, e por causa dele superabundou a graça sobre nós. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para o pastor João, para a gente